Estamos ao vivo! Bom dia, pessoal! Graça e paz! Bom dia, pessoal! Graça e paz! Uma feliz segunda-feira a todos! Com muita alegria que a gente inicia a semana com vocês. E como eu dizia no vídeo, convidando vocês para essa partilha, é com muita alegria que nós iniciamos também hoje o dia com vocês, né? Parece que a gente tem até mais energia, Sim, né? De manhã, mais ânimo para poder fazer essa partilha aqui, para conversarmos mesmo sobre aquilo que Deus tem a revelar nas nossas vidas. Queremos agradecer já o pessoal que está entrando, tanto no Face, no Instagram. Marília, paz, viu? Deus abençoe. Seja bem-vinda. Um abraço aí para Marília, para todo mundo da comunidade Presença. Deus abençoe vocês. E pessoal, vocês que já estão entrando, mais uma vez, sejam bem-vindos. E falem aí para nós se tá tudo certo a imagem, se o áudio tá bom, se vocês estão aí conseguindo nos acompanhar bem. Pessoal do Facebook, eu tô vendo que entrou gente, mas às vezes não aparece, né, ali na legenda o nome. Mas falem aí se tá tudo certo para vocês aí a nossa imagem. Está no Face da comunidade mesmo, né? Sim. O meu. Então nos avisa, porque às vezes, gente, para nós da comunidade é muito novo ainda essa questão da evangelização das redes sociais. Sim. Ou fazer essas lives, né? Não era algo comum para nós aqui na comunidade. Então, de fato, a gente está aqui se reinventando, a gente está buscando meios para que a gente consiga corresponder às necessidades de hoje e chegar até você, levando, né, uma mensagem de esperança, de amor, para que a gente possa ter forças a cada dia para superar as nossas dificuldades, né? Então, nós estamos aqui fazendo de tudo para ficar perto de você, né? Para te ajudar a partir do nosso carisma, da nossa experiência com Deus, que você não se desespere, que você não vive esse período que nós estamos vivendo sozinho, longe da palavra de Deus que nos norteia, que nos conduz e que ilumina o nosso caminho. Sim, e de uma maneira muito concreta, né? Tanto vivendo essa experiência nova de evangelização, nós vivemos juntos esse desafio do novo, né? De transformar a nossa vida em algo novo todos os dias. De hoje perceber essa novidade na palavra de Deus, naquilo que Ele tem para as nossas vidas constantemente. Oi, Emily, deixa eu perguntar uma coisinha, Amanda, assim, no Face também tá tudo certo? Porque não tá aparecendo nada para nós. Então nos dê aí um sinal. É bom dar uma conferida. Confere aí pra gente se tá tudo certo, por favor. E a vocês que estão aí nos acompanhando, também fica o convite de compartilhar essa live, tanto aí pelo Facebook quanto pelo Instagram, compartilhando pelo direct, pelas salas de vídeo, para que essa live chegue a cada vez mais pessoas, aos seus amigos, aos seus familiares. Vamos juntos, né? Lutar, vamos juntos espalhar a palavra de Deus a todos aqueles que ainda não a conhecem. E para você que ainda, né? Ok, falei meio para você que ainda não sabe, que ainda não se inscreveu no nosso canal. Vamos lá, pessoal, acabando essa live, vai aí no link, né, tá no nosso Instagram, no Facebook. Sim. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar nos 1000 inscritos para que a gente consiga também fazer as nossas lives por lá e atingir outras pessoas. Então, nos ajude com a nossa evangelização. Podemos iniciar Sim. com a nossa oração? Lembrando aí nas nossas orações, né, que hoje, dia 7 de setembro, celebramos a independência do nosso país. Rezemos então pela nossa nação, né, pelos nossos governantes, por todas as pessoas que estão neste país, pelas famílias, pelas pessoas que mais necessitam, né, por aqueles que sofrem, por aqueles que passam por dificuldade em meio a esta pandemia. Que a nossa oração hoje seja para que o nosso país possa cada vez mais dar passos, né? Cuidar uns dos outros, para que a gente possa viver cada vez mais em harmonia. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradecer a Deus pelo dom das nossas vidas
entregando a Ele o dom da sua vida, que hoje nos acompanha, da sua família, entregando a Deus as necessidades do seu coração, entregando a Deus todo esse nosso país, pedindo mesmo pela nossa nação, por aqueles que são responsáveis por ela, pelos nossos governantes, por todas as famílias, pela nossa juventude, pelos desempregados, por aqueles que mais sofrem, pedindo hoje também a graça do Espírito Santo de nos conduzir nessa partilha, de fazer com que o nosso coração esteja sensível à palavra de Deus, que é sempre nova e que sempre nos faz novos na medida em que nós nos abrimos a ela. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Madre Teresa e São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando então aí, pessoal, o nosso tema de hoje é dando continuidade a essa reflexão que esse mês de setembro nos proporciona, o mês da Bíblia. Então nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Ele tem a nos revelar através dela. E o nosso tema de hoje vai falar assim: a palavra de Deus nos renova. E refletindo sobre ela, a gente dizia, nos renova porque ela é sempre nova na nossa vida. Então, para nortear aí a nossa reflexão, nós vamos pegar aí a palavra a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vai nos dizer assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que uma realidade nova apareceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pessoal, só para a gente poder compreender um pouquinho, essa palavra, de hoje, ela foi escrita pelo apóstolo São Paulo. Então, Paulo, ele escreve essa carta para a comunidade da cidade de Coríntios. E lembrando que a cidade, de Coríntios, essa comunidade, era um lugar muito difícil de evangelizar. Primeiro, gente, o cristianismo era algo novo. Então, estava no início, nós estamos falando da igreja primitiva. Segundo, era uma cidade portuária, Então tinha muito essa questão da prostituição, a questão da idolatria ao dinheiro, ao poder, idolatria a falsos deuses. Então, de fato, era uma cidade complicada. No entanto, Paulo, ele vai para lá, ele consegue evangelizar e formar um povo para Deus, Consegue formar um povo para o cristianismo. E em vista disso, ele começa a escrever essas séries de recomendações e orientações. E nós sabemos que aí a gente olhando para a nossa vida, para a nossa história, muitas vezes por conta do pecado, muitas vezes por conta dos problemas, nós temos a tendência de nos envelhecermos. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vai vendo nas nossas missões que, independente da idade das pessoas,
independente se elas são jovens, adolescentes, adultos, casadas ou solteiras. Uma pessoa, quando chega até nós com seus diversos problemas, com a vida já assim carregada por não suportar o peso das tribulações, gente, as pessoas tendem a envelhecer. Começa até, eu me lembro de uma vez que o nosso fundador atendeu uma senhora, não, era uma mulher adulta, mas assim, ela não conseguia mais nem andar olhando para frente, sabe? Ela andava mesmo encurvada, olhando para o chão, por causa das dificuldades que ela havia enfrentado. E aí, claro que depois dessa conversa, dessa experiência com Deus, a partir do carisma da nossa comunidade, ela sai diferente da comunidade, porque ela encontra com Deus. Então, é isso que São Paulo está nos falando, que a presença de Deus, que a obra do Espírito Santo em nós é sempre uma obra de renovação. O Espírito Santo, ele nos renova. Não no sentido, ontem a gente estava assistindo lá um filme, né? E era aquele Branca de Neve e o Caçador. É um filme antigo, mas estava passando lá na televisão, a gente estava na sala do nosso fundador conversando, acabou passando o filme, né? E qual que é o problema da madrasta da Branca de Neve nesse filme? Ela queria ser sempre nova. Então, assim, quando ela ia envelhecendo, ela ia ficando brava, aí ela queria pegar a juventude das meninas mais novas, uma coisa... O corpo novo, né? Corpo o externo. Novo. É, não é um coração, a alma nova, mas ela queria ficar com o externo sempre novo. É uma loucura esse filme aí, muito engraçado e meio estranho. Mas, assim, é um filme, é uma literatura, que eu até falei assim, por fim, ele traz uma mensagem muito interessante. Então, assim, o Espírito Santo não nos faz novos nesse sentido, dessa beleza externa. Mas ele renova, sobretudo, e o mais importante, o nosso coração. A nossa alma se renova quando a gente busca a Deus em primeiro lugar. Quando a gente faz uma experiência com o Espírito Santo. E aí, gente, uma alma renovada é uma alma que não se curva diante dos problemas que a vida nos coloca. Uma alma renovada, ela não se curva diante das dificuldades do dia a dia. Uma alma renovada, ela consegue ler a palavra de Deus e a partir da inspiração do Espírito Santo, ela consegue compreender principalmente o que Deus quer falar conosco hoje. Então, entende por que a palavra de Deus nos renova? E por que é tão importante nós buscarmos a Deus a partir da palavra de Deus? É muito interessante que eu quero falar uma coisa bem assim, ó. A Bíblia, ela não é um livro, gente, para você guardar na sua casa. A Bíblia, ela não é um livro para você colocar debaixo do braço e fazer uma interpretação individual ou pessoal. Ou para você fazer uma leitura histórica, ou de uma maneira assim desconectada, né? Tipo assim, a gente pega a Bíblia, lê, então é isso que Deus quer falar comigo. Não. A Bíblia, ela é para ser entendida a partir de uma experiência com o Cristo, que se fez palavra, que se fez carne e habitou entre nós. Esses dias eu ouvia uma aula do Dom Odilo, né? Que é o arcebispo de São Paulo, e ele nos ensinava assim, que a gente precisa ler a Bíblia, sobretudo para quem nunca teve, né? De repente você nunca teve uma experiência com a palavra de Deus, você nunca leu a Bíblia. Então, como é que você vai começar? Comece a ler a Bíblia pelos evangelhos e vai pedindo ao Espírito Santo a graça de você fazer primeiro uma experiência com Cristo. Porque só é possível de entender a Bíblia quando a gente tem uma experiência com Jesus Cristo. Aí tudo que contém nessa palavra vai de fato fazer sentido para nós, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo. Porque o Antigo Testamento é uma profecia da libertação do povo de Deus. É uma profecia do Cristo, do Messias que vem para nos salvar. Tá? E aqui na Bíblia, gente, a gente vai ver que é a nossa história. A história da nossa salvação, a história da nossa libertação. Então, aí a Bíblia tem sentido, quando ela vem para nós nesse sentido de renovação, a partir de uma experiência com Cristo, através do Espírito Santo, para
chegarmos até a vontade de Deus. Exatamente. Eu pensava muito nisso quando ficava refletindo sobre esse tema, né? A palavra de Deus nos renova porque é justamente onde nós conseguimos enxergar como Deus cuida de nós, como Deus olha para nós. Ela vai nos revelando uma relação de amor de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos. E ainda ontem eu ouvia Dom Henrique Soares num vídeo, e ele dizia assim: aquele que diz que nunca se decepcionou com Deus está mentindo, porque Deus não faz tudo o que a gente quer, todas as nossas vontades. Ele vai de encontro justamente com aquilo que nos educa, com aquilo que nos fortalece, com o que nos prepara para dar uma resposta de amor, para darmos uma resposta de filhos autênticos de Deus. Ainda no domingo, ontem na homilia, o padre nos dizia, né, que nós precisamos entender a palavra, nós precisamos conhecer a Deus para entender o que Ele quer nos dizer. Porque muitas vezes, no contexto mesmo do evangelho de ontem, chega no momento em que nós nos acomodamos e pensamos assim: ah, então eu fiz a minha parte, até aqui tá tudo bem, agora eu posso seguir a minha vida tranquilo, não preciso mais fazer nada. Mas não, durante toda a nossa vida, Deus tem uma missão confiada a nós que se renova e nos renova. Faz com que a gente tenha sempre essa capacidade de dar uma resposta de amor, porque nós somos frutos dele, frutos do amor. Então nós temos essa capacidade de entender o novo e de sempre servir, de sempre se doar, de sempre se tornar cada vez mais semelhante ao nosso Criador, quando nós temos a coragem de olhar para ele e segui-lo, e a partir dele servir como ele, né? Olhar para Deus, olhar para Jesus, segui-lo e até mesmo no caminho da cruz. Então precisa ser essa olhar para Deus e pensar o que Ele quer me dizer de fato. Não somente olhar para aquilo que eu acho que eu preciso, mas desse abandono, né? Desse abrir-se totalmente e deixar que Deus nos preencha nessa relação de amor verdadeiro, que não simplesmente passa a mão na nossa cabeça, mas que nos direciona pelo caminho certo, exigindo que nós sejamos fiéis, obedientes e sempre nos levando pelo melhor caminho. Sim. E assim, né, gente, aqui na comunidade nós temos 13 anos de comunidade. E nesses 13 anos nós tivemos formação com o diácono Elias, que era a formação sobre a Bíblia, sobre a salvação do povo, né, desde do Antigo Testamento. Nós tivemos formação com o Padre Silvio, tivemos formação do documento de Aparecida, da formação humana, tivemos formação durante 4 anos com o Padre Vanzella, sobre a doutrina da Igreja, sobre os documentos do Concílio Vaticano II, tivemos formação com o Padre Wagner Ferreira, da Canção Nova, Padre Paulinho, tantos padres que já passaram por nós, consagrados da Canção Nova, enfim, formação com o nosso fundador. Mas assim, a palavra de Deus, ela não é entendida simplesmente a partir das formações que nós temos. É óbvio que eu vou falar aqui do Padre Paulo Ricardo. Ele fala assim, né, gente, a Bíblia, ela não é para ser entendida simplesmente olhar e isso daqui, né, a partir de um conhecimento teórico. Mas a Bíblia, para nós, católicos, ela é compreendida e ela precisa estar também alicerçada na doutrina da nossa igreja e na tradição. Aí ela vai fazer sentido para nós. Então a gente tem, né, o que nos assegura na nossa fé cristã é a palavra de Deus, a tradição da Igreja Católica e a nossa doutrina. Mas de fato, eu quero hoje assim falar para você que a Bíblia, ela muda a nossa história. Basta você lembrar da primeira vez que você foi tocado por Deus, que você foi tocada por Deus a partir de uma palavra que você ouviu na missa, que você ouviu num grupo de oração, que você ouviu de repente, não sei onde, na TV, numa live, não sei onde você ouviu a palavra de Deus pela primeira vez. Mas eu me recordo que eu tinha 15 anos e eu fui num grupo de oração.
E lá o nosso fundador começou a fazer uma pregação, e essa pregação, a partir do nosso fundador, que falava da porta estreita, mexeu profundamente comigo. E ali parece que eu ansiava por essa palavra, e essa palavra foi mudando a minha vida, foi mudando a minha juventude. A partir daí eu fui fazer um retiro, depois eu fui passar um carnaval na Canção Nova, e Deus foi falando comigo. E gente, é muito impressionante, porque assim, eu comecei a ir na missa diariamente com 15 anos, 15, 16 anos. Eu ia na missa todos os dias. E o nosso fundador nunca falou assim pra mim, você tem que ir na missa todos os dias para participar da comunidade. Mas assim, era uma sede tremenda da Eucaristia. E eu comecei a estudar a Bíblia. Eu lembro que o Padre Jonas, da Canção Nova, ele tem um livro que se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. E para você que não tem uma experiência e que quer fazer essa experiência com a Bíblia, eu indico, tá, gente? É um livro muito bom que nos ensina também a ver as ordens de Deus para nós, a ver os princípios eternos, a fazer uma experiência com Deus. E assim, eu comecei a ler esse livro e eu começava a ler a Bíblia, e aí de repente tinha o nosso grupo de jovens, que o Rafael Messias acho que não tá aí ontem, mas não tá aí hoje, mas ele que coordenava na época, e aí eu ia assim, ele sempre tinha assim pro grupo de jovens, sempre ele colocava umas dinâmicas, assim, com a palavra de Deus, sabe? Ele fazia a gente, às vezes, partilhar, pregar, e eu comecei a ter gosto pela palavra de Deus. Até chegar num dia de 2009, a minha Bíblia tá... Não tenho até vergonha de mostrar, ela tá meio velhinha. Tá muito usada, né? Graças a Deus por isso. E aí, gente, tem uma palavra que está em Mateus 4, aqui no 18, ó. Eu até marquei, dia 27 de maio de 2009. Foi o dia que eu fiz a experiência com essa palavra. E ela mudou a minha vida. Porque aqui, de fato, eu entendi o que Deus queria para mim. Eu entendi qual era a minha vocação. Que fala quando Deus chama os primeiros discípulos, né? Que chama Pedro, André, João, Tiago. E quando eu li essa passagem, eu lembro que eu na hora, assim, eu fiquei meio, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E claro, conversando com um padre que na época nos acompanhava, conversando com o fundador, conversando com os meus formadores da época, eu consegui compreender que Deus me queria como consagrada à vida da comunidade Alicerce. E aí, depois, em 2011, eu me consagro. Então, assim, a palavra de Deus, de fato, é a palavra de Deus que nos norteia, que nos orienta e muda a nossa vida. Então, eu tô falando tudo isso para você poder entender que a Bíblia não é qualquer livro. Não é um livro de autoajuda, embora assim, não é uma crítica, porque eu gosto muito de ler, né? De livros da literatura, de livros históricos, enfim, eu gosto de ler. Mas assim, a Bíblia é muito mais do que um livro de literatura, a Bíblia é muito mais do que um livro de autoajuda, a Bíblia é muito mais do que qualquer livro que a gente gosta. Por exemplo, eu gosto muito de poesia também, então a Bíblia é muito mais do que esses livros. Porque de fato ela nos norteia e ela vai nos iluminando, nos colocando no caminho de Deus. A Bíblia é a revelação daquilo que Deus quer para nós, quando é interpretada da maneira correta, a partir de uma experiência com Deus, sendo inspirados pelo Espírito Santo. Mas ela muda a nossa vida. E faz com que a gente tenha uma profunda experiência com Deus muito próximo, né? Muitas vezes a gente acha que Deus está longe, nós fazemos as nossas orações, até conversamos com Deus, mas com a impressão de uma certa distância. Mas quando a gente faz essa experiência profunda com a palavra de Deus, nós sentimos Ele perto. Como muitas vezes a gente já disse aqui nas nossas lives, Deus habita em nós. Mas para a gente reconhecer essa presença é preciso, né, ir se aprofundando, essa experiência de intimidade, e a palavra de Deus nos proporciona isso. Já falei aqui algumas vezes da palavra da minha vocação, né? Quando Pedro diz a Jesus, só tu tens palavra de vida eterna. Mas de uma maneira muito nova, ela me acompanha nesses 6 anos de comunidade, desde a minha experiência lá na juventude. E eu me lembro que, assim, quando eu ouvi pela primeira vez, foi num dos nossos encontros, né? Nós tínhamos um grupo de jovens, foi até numa confraternização em que a gente começou fazendo um momento de oração, de reflexão. E a Bruna leu essa palavra lá em 2016 e eu confirmava no meu coração, é
é isso que eu sinto. É essa certeza de que só Jesus me sustenta. Porque aí eu ia olhando para cada área da minha vida e percebia isso constantemente. Olhava para minha família e pensava assim: só o Senhor me ajuda a ser uma boa filha. Só o Senhor me ensina a amar os meus pais, mesmo com as suas limitações. Só o Senhor me faz olhar para os meus irmãos e ensiná-los e não achar que eles me atrapalham. Eu, enquanto filha mais velha, queria amá-los cada vez mais. Só o Senhor na minha escola, diante de tantos jovens como eu e de tantas atrações, me faz entender qual é a verdade, onde é o meu lugar, o que me convém, o que eu posso ensinar para os outros, como eu faço a diferença. Só o Senhor me faz, na minha tristeza ou na minha angústia, perceber que eu não estou abandonada, que é um momento que vai passar, que eu preciso aprender com isso, mas o Senhor me fortalece. E ao longo da minha caminhada de espera para a comunidade, só o Senhor me mostra que vale a pena lutar por algo que nos edifica, que nos faz verdadeiros, que nos coloca na nossa vocação. E aí na comunidade, nessa nossa espiritualidade de encontrar com Deus no nosso cotidiano, eu ia percebendo realmente, só o Senhor me mostra palavras de vida eterna todos os dias na minha vida consagrada. Desde quando eu acordo, e aí eu me pergunto assim, o que nós vamos fazer juntos hoje? O que a gente escuta muito em retiros, Sim. né? A proposta é perguntar, Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? E eu faço essa pergunta com curiosidade, às vezes pensando em quantas coisas vão acontecer, e o Senhor me acompanha nas situações, nas pessoas, nas minhas responsabilidades e renova essa minha decisão de permanecer na minha vocação para sempre. E essa relação com Jesus é o que vai nos dando ânimo, que vai trazendo esse novo, que não nos deixa envelhecer diante dos desafios da vida. Eu me lembro, eu estou lendo um livro de Madre Teresa, em que um padre que a acompanhava, ele vai relatando alguns acontecimentos que ele via de perto, né? E ele narra de uma vez em que Madre Teresa estava rezando na capela e de repente um jornalista que queria muito falar com ela, estava impaciente lá fora, e então ele entra para poder tentar fazer com que ela terminasse logo a oração e fosse falar com ela. E o padre ainda diz assim: eu imaginei que nesse momento eu ia ver Madre Teresa se alterar, porque esse homem estava atrapalhando a conversa dela com Jesus. E de repente, quando ele chegou próximo dela, ela se virou e sorriu. Ela o acolheu. E aí o padre disse assim, e aí eu entendi. Era como se ela saísse de Jesus e o encontrasse ainda mais perto. Madre Teresa ouvia a voz de Deus nas pessoas. Ele que dizia a ela, tenho sede, nos mais pobres, que tinham sede e fome física, mas também naqueles que tinham sede e fome do amor. E por isso ela não se limitava naquilo que às vezes é incômodo, naquilo que às vezes nós achamos que nos atrapalha. Ela simplesmente conversava com Deus em todas as situações. Nós temos da nossa igreja um documento, esse aqui, ó, uma nova paróquia, tá? Então é um documento da CNBB. E aqui no parágrafo 102 diz assim: a comunidade primitiva foi marcada pela experiência da presença viva do Espírito Santo, pois o reino de Deus se revela na palavra e nas obras, tá? Então esse é documento da igreja. Comunidade primitiva, o que é? O início do cristianismo. As pessoas se reuniam e elas tinham uma experiência muito profunda com o Espírito Santo e elas viviam o reino de Deus já aqui na Terra, já dentro das suas famílias, dentro da realidade de comunidade naquele período, através da palavra de Deus e das obras que elas realizavam. Então, assim, nas novas comunidades, tô vendo aí que tem a Marília, da Comunidade Presença, o Danilo, o marido da Ju, da Comunidade Recado, e, enfim, todas as novas comunidades, como a nossa, de Comunidade de Vida, existe uma palavra que se chama palavra fundante. O que é isso, palavra fundante? É a palavra que norteou a vida do fundador
que a partir de uma experiência profunda com Deus, a partir da palavra de Deus, ele é convocado a realizar, ele é chamado, melhor dizendo, né? A realizar uma obra que vai de encontro com a palavra que Deus nos coloca. Então, por exemplo, o nosso fundador, o Maurício, ele fez uma experiência profunda, eu até já comentei sobre isso na live que eu fiz com a Tereza, da comunidade Doce Mãe de Deus, mas eu vou repetir, porque essa história é muito marcante, né, na nossa vida. Então, o Maurício, ele fez uma experiência profunda com a palavra de Deus na Santa Missa, que é Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E a partir dessa experiência profunda, ele entendeu, ele foi rezando, ele foi fazendo o que tinha que fazer, até ele entender que essa palavra era para fundar a comunidade alicerce. Então, a palavra de Deus se fez carne na vida dele, vamos colocar assim, né? Deu frutos na vida dele, deu força, deu coragem para que ele nos conduzisse nesses 13 anos de comunidade. E a palavra de Deus, ela é sempre nova, como diz aqui na segunda carta aos Coríntios, né? Porque o Espírito Santo nos renova, que a palavra até hoje nós vamos lendo e ela vai nos orientando. O que a comunidade deve ser? O que a comunidade alicerce deve fazer? Qual é a nossa, como nós vamos ser formados? Como vão ser as nossas missões? Então, assim, essa palavra vai se renovando dia a dia na nossa vida, na nossa história, para perpetuar o carisma alicerce. Então, a gente pega, por exemplo, a experiência de Madre Teresa. A palavra de Deus na vida desta mulher fez com que ela compreendesse a obra que ela tinha que se realizar, que é as Irmãs da Caridade. E olha aonde o sim de Madre Teresa, olha o que a tornou. É uma obra hoje grandiosíssima e que tem dado os frutos na igreja e na sociedade. Porque a palavra de Deus, gente, ela gera frutos na igreja, na sociedade, nas famílias. Ela transforma realidades, a partir, começando por nós, da nossa transformação. A gente vai sendo transformado, a gente vai sendo, assim, impelidos mesmo a mudar. E a partir disso nós vamos mudando a realidade na qual o Senhor nos chama a orientar. Tudo pela uma experiência a partir do Espírito Santo. Claro que sem essa ação do Espírito Santo, gente, a gente não consegue. Não dá para fazer, mas o Espírito Santo de fato nos guiando, a Eucaristia, a igreja, estando em comunhão com a nossa igreja, aí a gente consegue fazer o que esse documento nos pede, de realizar essa coerência, né, entre palavra e a obra. Sim, isso que eu queria comentar, quando diz que o reino de Deus se revela na palavra e nas obras. Eu ouvi uma homilia do Padre Kleber e ele dizia exatamente isso, que o povo, Jesus causava uma certa admiração no povo por essa coerência daquilo que ele dizia e de suas obras. E como isso é importante nas nossas vidas. Não somente falar e não somente fazer. Precisa haver uma coerência e, claro, tudo sob a orientação de Deus, sob a orientação daquilo que é a nossa vocação, daquilo que é a nossa missão. Mas de não deixar que sejam coisas separadas. Aquilo que nós dizemos deve ser externado nas nossas ações. Precisa ter coerência, porque é isso que transforma a vida e a nossa realidade daqueles que estão à nossa volta. De perceber a profundidade disso e como é possível manter-se numa linha, né? Manter-se sempre fiel ao que você diz e ao que você faz. E essa fidelidade do que você diz, do que você faz, ela vai se fazendo presente nessa busca por Deus, né, Karina? Por exemplo, a Karina contava da palavra, da experiência que ela fez com a palavra. E não foi assim de um dia para o outro, foi em 2016 e ela foi entrar para a comunidade em 2018. 2017, em julho de 2017, né? Junho. Então, assim, é uma palavra que vai nos norteando diariamente. Por isso que nós, enquanto cristãos, não podemos cansar de ler a palavra de Deus. A gente não pode cansar de buscar aqui as orientações. Você, enquanto pai, enquanto mãe. Gente, aqui tem tudo o que você precisa para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom cristão, um bom consagrado, um bom missionário. Aqui a gente encontra tudo aquilo que nós precisamos. A gente vai ver os salmos, né? Que lindo que é rezar com os salmos.
Quantas vezes a gente não sabe muito bem o que falar, o que rezar, daí pega os salmos. A gente vai ver a liturgia, como é rica a liturgia da nossa igreja, que traz as palavras do Antigo Testamento com as palavras do Novo e coloca o Evangelho. Então isso vai nos orientando, vai nos norteando e de fato vai fazendo com que a gente não se envelheça diante dos problemas, diante das dificuldades da vida. Eu gosto sempre de colocar nas nossas lives, nas nossas missões, a questão dos documentos da nossa igreja. Porque quanto mais a gente estuda os documentos da nossa igreja também, quanto mais a gente vai vendo o quanto a nossa igreja é rica, o quanto a nossa igreja é assim, profunda naquilo que ela nos coloca. É claro, a gente vê tanta coisa, né? Tem erros, tem tudo isso, mas a igreja em si, o corpo místico de Cristo é santo. Como o Padre Paulo Ricardo, eu gosto muito do Padre Paulo Ricardo, então vou falar bastante dele, mas assim, ele fala na igreja muito mais invisível do que visível, né? A igreja são santos, a igreja é o céu, a igreja é aquelas pessoas que já passaram por aqui e alcançaram a santidade, né? Então, os documentos da nossa igreja nos revelam essa profundidade, essa riqueza que é a nossa igreja. E nós temos o documento de Aparecida, que foi norteado pelo Papa Bento XVI, né, em 2007, e ele fala assim, a partir da palavra de Deus: todos os cristãos darão frutos na medida em que a Eucaristia for o centro de sua vida e a palavra de Deus for o farol de seu caminho, na sua atuação na Igreja de Cristo. Ou seja, gente, aquela passagem em Atos capítulo 1, né? Que depois da ascensão do Senhor Jesus, ele fala para os seus apóstolos: não vos afasteis de Jerusalém. Ou seja, todos nós cristãos não nos afastamos da igreja, permanecemos unidos enquanto comunidade cristã, igreja, ou você que faz parte de uma comunidade de vida, de aliança, você que faz parte de uma pastoral, você que é catequista, você que faz parte de um grupo de oração de jovem, não vos afasteis. Permaneceis na igreja, permaneça na sua vocação, esteja inserido, porque ali, tendo a Eucaristia como centro da nossa vida e tendo a palavra de Deus como farol. O que um farol faz, né? Um farol que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa vida. E o caminho certo, o caminho né? certo. Não é um caminho que nos desvia, mas o caminho pelo qual nós devemos seguir. Um caminho de santidade, que é para isso que nós fomos chamados. E a partir daí, aconteça o que acontecer, vem os ventos contrários, pode até balançar o barco da nossa vida, mas nós vamos permanecer seguros, porque nós sabemos que Cristo está caminhando conosco. Nós estamos vivendo um tempo difícil, hoje, dia da independência do Brasil, mas de fato a gente sabe que a nossa nação está passando por diversas dificuldades e nós precisamos rezar pela nossa nação. Rezar para que a gente continue sendo um país católico, um país cristão, com os valores cristãos. Mas, sobretudo, vamos começar por nós. Que a gente consiga fazer a nossa parte e a diferença na onde nós fomos chamados a fazer. Se a gente fizer a diferença, a gente já vai conseguir viver, né? Isso aqui que o documento de Aparecida nos pede. A gente vai perceber na palavra de Deus que muitas vezes o povo, tomado por sua impaciência, tinha essa tendência de querer tomar o controle e achar que Deus simplesmente se esqueceu deles. Sim. Mas é preciso, gente, essa confiança, porque nós nos assemelhamos a eles, né? Quando a Bruna dizia, aqui está a nossa vida. Muitas vezes também nessas atitudes de impaciência, de desconfiança, de questionamentos, ela se faz realidade também aqui nos dias de hoje. Mas nós precisamos colocar em exercício essa nossa confiança plena em Deus, de que Ele vai nos concedendo o que nós precisamos para continuar. E seja qual for a realidade que nós estivermos enfrentando. Existe uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz assim: deixemos que Deus nos dê o que lhe aprouver, quer seja água, quer seja secura. Ele sabe o melhor, Ele sabe melhor o que nos convém. Quer seja água, quer seja secura. São duas coisas totalmente diferentes,
mas muitas vezes nós precisamos de um período de secura e depois de um período de que mate a nossa sede. E se em ambos os momentos nós estivermos sob a orientação de Deus, nós não vamos nos perder, nós não vamos cair, nós vamos estar sempre de pé, nós vamos estar sempre fortes e sempre cuidados por Deus. E é por isso que a partir dessa experiência nós precisamos falar com Deus, precisamos usar a sua palavra para rezar, para confiar as nossas vidas a Ele, mas confiando nele. Santa Teresa d'Ávila ainda vai dizer assim: se quer tirar proveito da oração, vá dominando a sua vontade. Porque muitas vezes nós olhamos para Deus, nós ouvimos falar sobre Deus aqui na sua palavra e falamos com Ele colocando apenas as nossas vontades. E aquilo que Ele tem para nós é que vai dar direção à nossa vida. É o que vai de fato fazer com que a gente supere os impossíveis que às vezes nos são apresentados. Finalizo com uma última frase dela, mas que dá uma sequência a tudo isso, em que ela diz assim: entendo, porém, que a força da obediência costuma facilitar o que parece impossível. Quantas vezes, na nossa desobediência, nós vamos encontrando tantas facilidades e o contrário disso nos parece impossível, inacessível. Mas a força da obediência a Deus, que é Pai, que nos conduz, ela sempre vai nos conduzir a um lugar melhor. Sempre vai fazer nos encontrar com a nossa verdade, de que nós tanto falamos aqui, que nós só encontramos na experiência com Deus. Gente, é muito importante nós, enquanto cristãos, renovarmos a nossa experiência com Deus diariamente. Nós não podemos correr o risco de ser cristãos envelhecidos. Eu não estou com o livro, não estou com o documento aqui agora, mas eu me lembrei do documento Cristo Vive. É o que o Papa Francisco escreveu no Sínodo da Juventude. Foi ano passado o Sínodo? Acho que foi ano passado. E ele coloca assim, que a gente não pode ter uma igreja envelhecida. Ele fala assim: Deus nos livre de ter uma igreja envelhecida. Então, assim, nós precisamos estar na igreja. Embora a nossa idade, nosso tempo cronológico vai passando, vai acontecendo, mas a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito precisa se renovar dia após dia. Porque a obra do Espírito Santo em nós nos renova. Sermos, para aquelas que são mães, né? Ser uma mãe nova a cada dia, ser um pai novo a cada dia, ser um filho, uma filha nova a cada dia, ser um missionário, um consagrado. Eu não sei a realidade de vida que você tem, né? A sua realidade, mas que você seja novo. Não nos deixemos nos contaminar pelos problemas, pelos desânimos da vida. Como diz no livro de Eclesiásticos, a tristeza já matou a muitos. E uma alma envelhecida é uma alma que vai se deixando levar pela tristeza, pelo desânimo. Triste é aquele, gente, que o tempo vai passando e não consegue acompanhar aquilo que Deus quer nos falar hoje, num sentido assim, é um novo dia, é um novo despertar. Então a gente precisa acordar todos os dias com esse ânimo. A Karina dizia, né? O que o Senhor tem para mim hoje? E de fato Deus nos renova a cada dia. Para a gente já ir finalizando, né? Timóteo? Isso. Vamos ler aí a palavra que está no livro de Timóteo, tá? Então, 2 Timóteo, do capítulo 3, do 14 ao 17. Vamos lá? Vai dizer assim: quanto a você, permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria, que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quer comentar? Pode seguir. Eu só vou procurar uma coisa aqui. Tá. Gente, então vamos lá. O que São Paulo, né, mais uma vez, está orientando Timóteo aqui? Olha o que ele fala, gente. Que a palavra de Deus, ela nos capacita para que a gente possa realizar
toda boa obra. Então, de fato, se a gente tiver uma experiência íntima com Deus, lendo a palavra que Ele nos coloca, lendo a Bíblia, nós seremos capacitados para realizar a obra que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma obra para você realizar. Aí eu volto na questão vocacional. Em agosto, né, quero aqui abrir um parênteses, em agosto a igreja celebrou o mês vocacional e nós fizemos uma série de lives falando sobre vocação. Então, deixa o convite aí, você que não viu, procura lá no nosso canal do YouTube, no IG, né, do Instagram, que aí você vai poder ver, né, essa questão da vocação que a gente foi destrinchando, o quanto ela é importante para a nossa vida. Então, Deus tem uma vocação, Deus tem uma obra para você realizar. E se você estiver de acordo com a palavra de Deus, se você for inspirado, você vai conseguir realizar. Você é capacitado para realizar essa obra que Deus te concedeu. Você é capacitado para ser uma boa mãe, para ser um bom pai, para ser um bom filho. Porque Deus nos capacita. E até quero abrir um outro parênteses aqui, né? Muitas vezes a gente olha para a nossa Bíblia e acha... Vou mais uma vez falar do Padre Paulo Ricardo. A gente acha que a Bíblia caiu do céu, né? Que ainda caiu com zíper toda bonitinha. E não. A Bíblia, ela chegou até nós a partir de muito estudo. No século IV, os bispos lá se reuniram e eles conseguiram, assim, dar uma identificação para a palavra de Deus a partir de muitos concílios. Então, a Bíblia e o Novo Testamento vão ser 27 livros, e aí eles foram rezando. Então, para a gente poder entender o quanto, sim, ela foi escrita por homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou esses homens. Não foi de um dia para a noite que essa Bíblia ficou pronta e chegou até nós. Então, por isso que, de fato, ela pode transformar a nossa realidade e nos capacitar para realizar a obra que o Senhor tem para cada um de nós. A Bruna é formadora aqui da comunidade, né? E há poucos dias atrás ela pediu para que eu fizesse o estudo da primeira e segunda carta de Timóteo, para que a gente pudesse levar isso para a formação, né? E lendo as cartas, quando eu cheguei aqui até na introdução da segunda carta, vai dizer assim que nessa carta é apresentado alguns traços mais precisos de quem era Timóteo. E vai dizer assim que ele aparentava ser uma pessoa sensível, às vezes indecisa e sem coragem. Mas aí, lendo toda a carta, nós vamos perceber que ele é chamado a uma grande missão do anúncio do Evangelho. E o apóstolo Paulo vai sempre o encorajando nessa missão. E aí eu reforço, é preciso uma experiência com Deus para abraçar essa missão. Eu dizia para a Bruna, o que eu percebi é que, assim, Paulo podia dizer muitas coisas a Timóteo, podia dizer as mais belas palavras e encorajar, mas ele só ia aceitar a sua missão, mesmo diante dessas características, né, da sua humanidade, no encontro pessoal com Cristo. E seguir a Jesus até onde for preciso, até o martírio. É preciso essa nossa fidelidade sólida, assim, né? Essa constância que não nos desvia o olhar para muitas vezes fragilidades que se tornam desculpas para não ouvirmos a voz de Deus ou não cumprirmos com a nossa missão. Deus nos capacita, Deus nos conduz. E eu finalizo dizendo, ontem eu ouvia Dom Henrique Soares falando num vídeo, e mais para o finalzinho ele dizia assim, né? Nós precisamos fazer a nossa oração em nome de Jesus, né? Nós olhamos para a palavra de Deus, conhecemos a Deus. E qual é a oração em nome de Jesus? É aquela que diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. A palavra de Deus vai nos mostrar esta capacidade de muitas vezes nós até queremos afastar de nós certos cálices, mas que seja feita a vontade de Deus, que nós nos aprofundemos na sua vontade para as nossas vidas, na sua palavra, que é profética para nós, que é salvação para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Exatamente. E sabe, gente, sexta-feira nós nos reunimos com o nosso bispo, Dom Wilson, e várias lideranças da juventude para a gente poder
planejar, né? O que nós podemos fazer de evangelização para atingirmos outros jovens. Aí a gente vai partilhando, vão ter outras reuniões, mas o mais importante é assim, da gente poder ver assim, que independente da idade, nós temos um setor da juventude na nossa diocese, nós temos a pastoral familiar, nós temos pastoral, a catequese, enfim, nós temos várias pastorais dentro da nossa igreja, nós temos a renovação carismática, né? O José Luiz está aí nos acompanhando também. Nós temos nós, enquanto novas comunidades, temos aí o Elder lá de Tremembé, nosso amigo, e que tem realizado um trabalho na comunidade Pai Eterno com as crianças, com os jovens, enfim. Dentro da nossa igreja tem lugar para todos serem acolhidos e fazer uma experiência com Deus e também servirem a Deus. E falando aqui de novo do Timóteo, quero lembrar que ele era jovem e ele sofreu um martírio muito duro, né? Jogaram pedra nele, né? Sim. Foi martirizado onde as pessoas ficaram jogando pedra nele, mas ele conseguiu realizar essa boa obra. Martirizado por ter falado a verdade, né? Por proclamar, por defender a verdade. Ele não se curvou diante das mentiras, diante das falsidades, da idolatria daquele mundo. E a minha oração hoje é que nós, enquanto nação brasileira, um país cristão, que nós não nos curvemos diante das falsidades que querem colocar no nosso país, que querem nos conduzir. Mas rezemos pedindo sobretudo a intercessão da Mãe Aparecida, que nos ajude de fato a vivermos a independência. Não agora falando da independência do Brasil, né, que a gente já tem, mas essa independência de tudo aquilo que nos envelhece, de tudo aquilo que nos afasta da boa obra que Deus tem para cada um de nós. Mas que a Mãe Aparecida nos pegue no colo. Eu não sei quais são as intenções que você traz no seu coração, mas nós queremos nos unir a você nesse dia e rezarmos pela sua família, pelas dificuldades que você tem, por aquilo que você tem sofrido e tem passado. Como eu disse, nós não temos a capacidade de saber o que você passa, mas Deus sabe. Deus olha, né, para nós. Ontem foi dia de Madre Teresa. Ontem? Não, sábado. A gente tá meio perdida aqui. Mas sábado foi o dia da nossa Santa Baluarte, Madre Teresa de Calcutá. E o nosso fundador, o Maurício, nos dizia, né, da espiritualidade de Madre Teresa, daquilo que ela foi, não só da obra, mas da pessoa de Madre Teresa, da santidade, da convicção que ela tinha de que Deus olhava para ela e dizia para nós também, né, dessa profundidade, dessa convicção de que Deus caminha conosco. Então quero trazer, né, aquilo que o nosso fundador passou para nós, ele está online ali, está dando um oi, sim. E quero também falar para você, tenha essa certeza, Deus olha para você, independente da situação da sua vida, Deus está caminhando com você. Não nos curvemos, mas deixemos com que a verdade de Jesus Cristo possa renovar a nossa vida familiar, possa renovar a nossa vida enquanto igreja, possa renovar a nossa vida, o nosso ser. Então, Deus abençoe. Acho que dá tempo de rezar uma Ave Maria, né? Sim, estamos caminhando para o finalzinho, mas é assim. Então, quero rezar por nós, comunidade Alicerce, por você, pela nossa nação, pelo nosso país, entregando tudo nas mãos de Deus a partir da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Gente, muito obrigada por todos aqueles que passaram por aqui, por aqueles que ainda irão assistir essa live. Sim. Que fica gravada no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e de compartilhar com as pessoas. E Deus abençoe. E quarta-feira tem mais. Sim, gente, Deus abençoe. Uma boa e abençoada semana a todos. Esperamos por vocês quarta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Diogo estava conosco também, né? Um abraço.